por Lisboa e na vinda também. Então, como nós estamos em contacto constante, então tivemos esta oportunidade de fazer uma paragem aqui e nós então organizarmos aqui um seminário durante 3 dias, segunda, terça e quarta. Nossos irmãos não têm a oportunidade de ficar mais tempo, não têm possibilidade, e também não têm a possibilidade de estar antes, não é? Porque as viagens estão marcadas e tem que ser tudo feito com antecedência. Então não tiveram possibilidades neste caso de estar aqui nem no fim de semana, nem no próximo fim de semana também, porque tem lá um casamento no sábado, então também não há possibilidades. Mas eu vou dizer que nós podemos aproveitar, e graças a Deus pelos irmãos que estão aqui, que têm esta oportunidade de aproveitar este tempo. Nossos irmãos têm ministrado nesta área da família, lá no Brasil e em outros lugares, e portanto tem sido bastante proveitoso, e acredito que vai ser proveitoso aqui também para nós. E são nossos conhecidos, são nossos amigos. Quando eu fui ao Brasil da última vez, estive na igreja lá em Itapuã, Vila Velha. Foi um tempo muito abençoado ali, não só na igreja dos irmãos, mas também outras igrejas que visitei, a comunhão dos irmãos, como me receberam lá, fui tratado como um rei, eu disse aqui, um príncipe do rei neste caso. Então foi muito bem tratado. Por isso agora temos que fazer o nosso melhor também, a nossa simpatia portuguesa, porque as pessoas lá são muito simpáticas, muito abertas, muito afáveis no tratamento connosco. Então os irmãos retribuam da melhor maneira, não é? Não é uma obrigação, mas deve ser assim. Glória a Deus. Então, temos uma grande honra, um grande privilégio ter os irmãos aqui também conosco. Já não é a primeira vez que eles estão aqui, em Portugal e aqui em Portimão também. São também uns cooperantes e também uns contribuintes, uma igreja parceira da missão aqui conosco. Mandam 500 euros também todos os meses para Odmira, e isso é uma coisa que não são todas as igrejas que fazem isso, não é? Não são todas, só temos uma, e lá também no Aribiri também tem enviado para Mértola uma contribuição, mas não são muitas igrejas, e por isso nós estamos agradecidos, e para além disso nós já temos uma afinidade pessoal, ministerial, que nos tem sido muito abençoado também. Então agradecemos por tudo isso. Por isso vamos dar um bem-vindo aos nossos irmãos, vamos ficar de pé e vamos dizer a eles que são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, sintam-se em casa, em família, é a casa do Pai. Amém? Podem assentar-se. Nosso irmão, depois, quiser contar mais alguma coisa da viagem à África, se tiver oportunidade, hoje ou amanhã, ou nestes dias, vai nos dar também porque fala-se português na Guiné e francês no Senegal. Mas a Guiné tem uma ligação mais com Portugal, então sempre haverá algum interesse. Também temos um missionário lá que oramos e mandamos alguma contribuição também para ele. Então, graças a Deus. Deus abençoe. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz em estar com os irmãos aqui. Realmente a viagem foi uma viagem um tanto cansativa, né? Porque foram 3 noites, que os voos para Senegal, para Guiné, sempre são voos noturnos. E nós chegamos hoje cedo aqui, então foram 3 noites que nós não dormimos. Mas para mim poder estar com os irmãos aqui, a gente não mede sacrifício. Eu me sinto muito bem quando eu chego aqui em Portugal. Uma afinidade muito grande, pastor. Não sei se porque eu penso que o Brasil começou aqui, não é verdade? E quando a gente anda pelas ruas, né, acho que a língua, embora eu penso, até falei com a Tânia agora aqui, que eu acho que o português que os irmãos falam são infinitamente mais bonito do que o nosso, né? O nosso português ele é meio complicado, difícil de entender. Tem algumas gírias, né? Mas há uma afinidade do idioma, né?
há uma afinidade. É muito bom você poder andar em um outro país e você ver uma cartaz, poder entender, você sente um pouco em casa, não é verdade? A gente sente em casa, né? Então nós estamos muito felizes em estar com os irmãos, em participar, né, de um trabalho como esse. Eu sei do esforço que os irmãos fizeram, porque também nós pastoreamos a igreja, né, lá no estado do Espírito Santo, lá em Brasil, né, pastoreamos uma igreja, o pastor esteve conosco, e sabemos da dificuldade que é durante a semana. É muito difícil durante a semana ter os cultos devido à escola, devido a trabalhos que se prolongam. Então, eu penso o esforço que os irmãos fizeram. Não porque nós estamos aqui, mas pelos irmãos valorizar a família, né? E no termo dessa mensagem, eu quero orar pela sua família, quero orar pela sua casa, quero orar pelo seu lar, porque família é um local que a graça de Deus, se tem um local em que a graça de Deus tem de ser muito bem manifestada, é na família, não é verdade? E tá eu e minha esposa, né, nós estamos já há 22 anos casados, né, e realmente trabalhamos, né, na igreja local, como em outras igrejas, dando palestras, tanto eu quanto ela, sobre para casais e para famílias. E nesta noite eu quero ler um texto bíblico com os irmãos, é um texto muito conhecido, né, que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, entre o versículo 1 ao versículo 7. Nós temos aqui a história de uma família. Essa família, o escritor não relata o nome nem do marido, nem da esposa, nem dos filhos, mas nós iremos aprender muito com esta família aqui hoje. Aqui tem princípios importantíssimos para a nossa casa. Como eu falei para os irmãos agora há pouco, né, nós temos aí 22 anos, estamos casados. E eu não quero trazer experiências do meu casamento para você. Embora, graças a Deus, tenha vindo muito bem com a Tânia, mas eu quero trazer experiências bíblicas para a tua vida. Eu quero trazer um texto bíblico, quero analisar a Bíblia com você, para que nós possamos aprender com a Bíblia, porque o poder está na palavra de Deus, não é verdade? Então, quero analisar um texto bíblico com você. A Tânia, a minha esposa, nós nos completamos muito um ao outro. Ela trabalha contando muito o dia a dia, né, do casal, uma parte prática, e eu vou aqui trabalhando mais com a parte teológica, e acaba que nós vamos nos completando. Amanhã, talvez, pastor Rui, poderia eu falar um tempo e ela um tempo também, né? Aí estaria mais uma parte, e ela também contaria uma palestra para os irmãos. Vamos ler então o livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao versículo 7. Mas antes de ler, vamos orar ao Senhor. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo, se quiserem, não tem problema. Vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo possa falar conosco, né? Para que Deus possa falar no seu coração. O texto é Eliseu aumenta o azeite da viúva. É um texto conhecido, um texto que talvez você já viu sendo aplicado em outras áreas, mas nós queremos aplicar isso aqui à nossa família. Amém? Ó Deus, nós estamos aqui nesta noite, neste culto de ensino, para estudar sobre um dos temas, ó Deus, mais importantes, ó Deus, que existe na atualidade, que é sobre a família, Jesus. O momento em que a família está passando por uma forte crise, Senhor. Ó Deus, pessoas, a mídia, a televisão estão desacreditadas da família, mas existe um povo nesta terra que crê que a família é um plano do Senhor, que crê que a família é um projeto teu, Jesus. Nós queremos aqui nesta noite, já desde já, estar apresentando todos os familiares, todos os maridos, filhos, esposas que estão aqui, Senhor. Que a tua graça possa ser manifestada nesses lares no teu nome, Jesus. Senhor, quero nesta noite também estar intercedendo, ó Deus, por essa palavra que eu estarei trazendo. A palavra, ela já é abençoada, porque ela é a tua palavra, mas nós queremos pedir, Pai, que o nosso coração esteja preparado para receber a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nós agora possamos estar anulando todo pensamento que porventura
tenta, Senhor, tirar, roubar a nossa atenção. E nós queremos nos concentrar na mensagem hoje, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está presente. Nós já falamos contigo, queremos agora ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim um texto, versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas enchias. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, nós temos muitas histórias de famílias na Bíblia. Histórias boas e histórias ruins. Se eu fosse aqui falar, por exemplo, sobre a família de Davi, talvez eu não teria muitas coisas boas para falar com os irmãos. Se eu fosse falar sobre a história de outras famílias na Bíblia, embora foram talvez pessoas que fizeram muitas coisas para Deus, mas talvez não teria tantas coisas boas para falar. Mas essa família aqui estava passando por uma forte crise. Pensa numa crise muito forte, irmãos. E eu quero mostrar para os irmãos como eles conseguiram contornar, sair daquela situação sem perder a graça. Para os irmãos terem uma ideia, esta mulher que eu li aqui na palavra do Senhor, olha só, primeiro, esta mulher estava viúva. Ela ficou viúva. Só o fato de ficar viúva já é uma dor. Ainda mais numa sociedade oriental como aquela. Não é verdade? Os irmãos podem ver que o Antigo Testamento, o Novo também, há uma preocupação muito grande com as viúvas. Tiago fala sobre isso, que a verdadeira religião era cuidar das viúvas. Salmos fala que Deus é o Deus, né, que cuida das viúvas. Porque se a mulher já era desamparada, já era... né, imagine bem a mulher viúva. Então esta mulher, ela ficou viúva, estava vivendo a dor da viuvez, do falecimento do seu esposo. Segundo, uma forte crise financeira. Diz a palavra de Deus que Eliseu perguntou para ela: o que você tem em casa? Ela falou: eu só tenho uma botija de azeite. Ela não exagerou. Ela não mentiu para Eliseu. Ela falou a verdade. Ela falou que ela tinha em casa. Então, para os irmãos terem uma ideia, estava viúva, o provedor da casa havia falecido, uma crise financeira, a ponto de não ter nada, não tinha dinheiro, não tinha uma moeda, estava passando por uma dificuldade muito forte. E segundo, talvez a pior, os seus 2 filhos estavam sendo levados para ser escravos. Não é verdade? Ela disse: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para ser escravo, porque a lei judaica permitia isso. Se não tinha como pagar a dívida, então teria de ser escravo até que a dívida fosse paga. O filho seria escravo até que a dívida fosse paga. E aqui tinha uma dívida e ela não tinha como pagar, e os 2 filhos sendo escravos. Agora pense, meus irmãos, a crise que esta família aqui estava atravessando.
Nós sabemos hoje que as famílias estão passando crise. Ela aqui passou uma crise de perda, perda do esposo, uma crise financeira e talvez a perda dos filhos também. Eles não iriam para a morte, não, mas estaria arrancando os filhos de si. Há famílias que estão tendo talvez perdas porque os filhos talvez estão ao mundo, né? Talvez uma crise financeira, ou talvez o falecimento do ente querido. Essa mulher estava sofrendo muito. Mas eu quero analisar com os irmãos algumas coisas importantes aqui. O que eu vejo aqui de importante nesta família, irmãos? Os irmãos em casa vão continuar, talvez, a procurar um pouco mais sobre esse texto. Primeira coisa, eu quero falar sobre o marido. Primeiro eu quero falar sobre o marido. A história deste marido, irmão, só começou depois que ele morreu. A história dele só começa depois que ele morreu. E quando estava vivo, nada se falou sobre ele. Mas depois que ele morre, na realidade, isso aqui só aconteceu porque ele tinha morrido. Nós não temos o nome dele relatado aqui, mas o impacto dele foi muito forte. A mulher disse para Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Primeira coisa que eu vejo importante aqui, eu quero tirar para a nossa meditação, é que o marido, o homem desta casa, era o homem que temia Deus. Era o homem que temia Deus. Há muitas pessoas que querem a bênção de Deus. Eu quero que Deus tire a minha casa de uma crise financeira. Eu quero que Deus tire a dor da minha família. Mas qualquer tipo de milagre que Deus possa fazer, que não passe pelo temor de Deus, irmãos, é duvidoso. A palavra diz que ele temia a Deus. Ele temia a Deus. E olha, eu quero ler com vocês um salmo de número 128. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. É o salmo da família também. Salmo 128, eu peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza. E vamos ler. É o salmo da família. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 3 coisas, irmãos, acompanharão o homem que teme a Deus. 3 coisas. Você pode marcar na sua Bíblia. Olha só. Do trabalho de tuas mãos comerás. Segundo, feliz será e tudo terá bem. Está claro, irmãos? Temer a Deus, se você falar bem assim para mim, a primeira dica que eu quero trazer para você que hoje, você que quer que a graça de Deus, que a bênção de Deus, que a proteção de Deus, que Deus possa blindar sua família, que Deus possa blindar sua casa. O que eu tenho de fazer? As pessoas estão aí, irmãos, andando de um lado para outro, de uma igreja para outra, de um local, procurando uma resposta, na verdade, para sua família. E a Bíblia diz aqui, aquele que teme a Deus, eu confio na palavra de Deus, irmãos, diz: primeiro, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo terá bem. Você quer que sua casa seja uma casa feliz? Você quer que as coisas vão caminhando na graça de Deus? Você quer que Deus continue suprindo sua vida? O que eu tenho de fazer para isso? Temer a Deus. Temer a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Esse confiar aqui é de descansar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele cumprirá o desejo do teu coração. Temer a Deus, irmãos, é o maior projeto que eu posso fazer para minha casa. O maior projeto que eu posso fazer para minha casa é aquilo que Josué falou: a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir outros deuses, é com vocês, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Temer a Deus, queridos, é muito mais do que honrar a Deus. Porque honrar, eu tenho de honrar os irmãos, o pastor Rui,
Na verdade, ele falou aqui que ele se sentiu honrado quando ele foi lá, porque nós fazemos temer a Deus, é muito mais do que respeito. Temer a Deus, irmãos, é eu ter, no meu modo de entender, é eu ter um entendimento no meu coração de quanto Deus odeia e abomina o pecado. Estão me entendendo? Quanto Deus abomina o pecado, eu tenho aquele mesmo sentimento de abominação, de odiar o pecado. E isso é temor a Deus. É eu não fazer alguma coisa, não é porque é proibido, não, mas é porque eu sei que Deus não gosta disso. Deus abomina isso. Não é porque a igreja proíbe, não é porque a instituição proíbe, mas é porque eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Quando estou em casa sozinho, né? Quando um jovem está em casa só, quando alguém está em casa só, ele não acessa algumas coisas, é porque ele teme a Deus, ele sabe que Deus não se agrada disso. Isso é temor a Deus, irmãos. E este homem aqui tinha. Este homem, diz a Bíblia, que ele temia a Deus. Agora, queridos, uma coisa importante. Quem disse para Eliseu que ele temia Deus? A esposa. É mais difícil. Sabia disso? É mais difícil ainda. Porque a esposa vive 24 horas comigo. Sabe quem sabe, maridos estão aqui, se você teme a Deus mesmo? A sua esposa. Deus e a sua esposa. Ela sabe. Ela, porque ela vive com você. Ela acorda com você. Ela dorme com você. Passa o dia com você. Ela vê você no telefone falando com as pessoas. Ela vê se você está sendo sincero, tem um bom caráter, está falando. Ela está vendo no seu dia a dia. Ninguém consegue esconder falas de um caráter por 20, 30 anos, irmãos. A nossa esposa sabe, e foi a esposa dele que disse, ele é um homem que teme a Deus. Ele é um homem que teme a Deus. O que as nossas esposas poderão dizer de nós, irmãos? O que os esposos poderão dizer das irmãs que estão aqui? Olha o testemunho que ele deu, mesmo após a morte, irmãos. Eu disse para os irmãos que temer a Deus é algo tão importante, tão sério, né? Que tudo que aconteceu aqui aconteceu porque este homem temia a Deus. Todo desenrolar que houve dessa história aqui aconteceu porque, de fato, Eliseu conhecia este homem, porque este homem provavelmente aqui era servo de Eliseu, ou era um aluno de Eliseu, porque Eliseu tinha os seus servos, seus alunos, e Eliseu sabia que este homem realmente temia a Deus. Tem algo que eu quero começar essa palavra aqui sobre família hoje. De nada adianta aqui, irmãos, trazer coisas prontas para você. Trazer receitas prontas, faz isso, não faz aquilo, não adianta. Segue esse passo. Deixe fazer isso. Não adianta isso, irmãos. Disso aí nós estamos cheios, não é verdade? Agora o que nós temos de fazer é temer a Deus. Só Deus pode mudar a nossa família. Só Deus pode trazer a graça dele sobre a nossa família. Se Deus não estiver na família, as coisas não vão em frente, irmãos. É bem verdade que tudo lá fora vai complementar. É importante o seminário, é importante a apostila, é importante o livro, é importante uma aula para casais. Isso é importante, nós trabalhamos com isso. Mas se não temer a Deus, de nada adianta. O Senhor fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será acordar de manhã, trabalhar o dia inteiro, e à noite você não vai dormir, não vai descansar. Aos seus amados, diz a Bíblia, Ele o dá enquanto dorme, ou seja, enquanto descansam. Então hoje nós precisamos pedir uma coisa a Deus, temor de Deus. Esse mundo pós-moderno, uma das coisas que as famílias estão perdendo é o temor de Deus. No Brasil, eu não posso falar por aqui, as igrejas estão enchendo. Nunca se encheu, nunca se vê tantas igrejas cheias, irmãos. Mas não diminui, pastor. As drogas não diminuem, a marginalidade não diminui, os homicídios não diminuem. Isso não diminui. As igrejas estão cada vez crescendo mais, mas não há um impacto na sociedade. A sociedade não está sendo impactada pela presença da igreja. Ou seja, o que está faltando nos crentes? Está faltando temer a Deus, irmãos.
Agora vamos olhar um pouco sobre esta mulher. Eu quero compartilhar um pouco agora sobre ela. Irmãos, eu vejo que é uma coisa importante nela. Primeiro, ela não expôs o seu marido. Momento algum. Imagine bem, o esposo dela morreu, havia uma dívida, os filhos sendo levados, Eliseu era o patrão dele, não é verdade? Era o chefe dele. Ela chega para Eliseu, em momento algum, ela desonra o seu marido. Em momento algum, ela fala, o meu marido era o homem que temia Deus. O meu marido era crente em Jesus. O meu marido era o homem que dava exemplo em casa. O meu marido era um homem que servia a Deus de verdade. É isso que ela vai falar para o profeta. Porque às vezes tem pessoas que desonram, existem mulheres que desonram seus maridos. Que às vezes uma crise tão pequena, talvez muito, muito menor do que esta aqui, elas são capazes de pegar o telefone e ligar para uma outra pessoa, que não seja para o pastor, mas para o outro irmão, uma família, e desonrar os seus maridos. Esta mulher aqui, irmãos, em momento algum, ela desrespeitou o seu marido. E a palavra do Senhor diz lá, diz em Efésios, que a mulher deve respeitar os seus maridos. E ela, mesmo após a morte, mesmo tendo uma dívida, mesmo os filhos indo embora, pastor Rui, mas ela não atribuiu ao marido falta alguma. E Deus olhou para isso, irmãos. Deus está olhando para essas coisas. Segunda coisa que eu vejo aqui, a sabedoria dela. Havia uma situação, a quem que ela foi procurar? Ela foi procurar a pessoa certa, irmãos. Tem pessoas que às vezes estão passando por uma crise. E às vezes elas vão bater na porta da pessoa errada. Esta mulher que ela acertou. Quando ela foi procurar Eliseu, ela foi até a pessoa certa. Ela agiu com sabedoria. E diz a palavra de Deus que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com a própria mão destrói. Há uma palavra hoje para as irmãs que estão aqui, que nós, as irmãs estão aqui, precisam pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para que a casa seja edificada. Irmãos, olha as atitudes desta mulher aqui. Nós não temos o nome dela registrado aqui, mas a atitude dela foi de uma pessoa sábia, quando se instalou, quando ela viu a possibilidade de perder os seus filhos, quando ela viu a possibilidade de se instalar uma situação muito mais complicada. Então agora ela parte em busca de Eliseu. Ela conhecia Eliseu. Que hoje também nós possamos, irmãos, aprender a procurar a pessoa certa. E a pessoa mais certa é o nosso Deus. Ao invés talvez de murmurar, ao invés talvez de reclamar com um, com o outro, não é verdade? Que nós possamos levar até Deus, irmãos. Ou então aquelas pessoas que Deus coloca sobre nossas vidas. Que nós possamos levar até Deus. Lançai sobre Ele a vossa ansiedade. Diz a Bíblia em 1 Pedro 5,7, porque Ele tem cuidado de vós, irmãos. É sobre Ele que nós temos de colocar nossas ansiedades, as nossas dificuldades, nossos problemas, porque Deus tem cuidado de nós. É isto que esta mulher fez aqui. Ela colocou nos pés de Eliseu. Eliseu naquela época simbolizava o profeta, porque a maneira de Deus falar com o povo era através de um profeta, mas hoje Deus nos fala através do seu Filho, Jesus Cristo, diz a Bíblia. Não é verdade? Havendo Deus antigamente falado aos pais
pelos profetas, diz Hebreus 1, versículo 1, a nós nos falou nos últimos dias, pelo intermédio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Hoje nós temos um grande sumo sacerdote, irmãos, que ouve, que assiste, que nos conhece, né? Então, eu não sei como é que está a sua casa, como está seu lar, eu creio que não está pior do que isto aqui, ó. Mas um dia esta mulher foi até Eliseu, hoje o Eliseu aqui é o Espírito Santo, é Jesus que está aqui em nosso meio, e se você for diante dele, se você for diante do Senhor e colocar a sua ansiedade, eu creio que Deus terá alguma palavra específica para o teu coração nesta noite. Aleluias. Queridos irmãos, esta mulher aqui, essa mulher tinha uma credibilidade, irmãos. Esta mulher tinha uma credibilidade, porque Eliseu falou bem assim para ela: que te hei de fazer? O que é que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Eliseu falou: então pede vasilhas a todos os teus vizinhos. Está escrito aqui, ó. Pede vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Sabe o que ela fez? Ela e os filhos foram pedir vasilhas, vasos pequenos, vasos grandes. Ela não tinha vaso, mas ela foi pedir os vizinhos, emprestado. E os vizinhos deram. Não é verdade? Por que deram? Porque viu que aquela mulher, aquela família, tinha caráter, tinha credibilidade, tinha respeito ali, tinha bom testemunho ali, tinha bom testemunho. Talvez alguém empreste alguém para alguma coisa que não tem bom testemunho, mas essa família aqui, ela tinha bom testemunho. Aquela mulher, todas as casas que ela foi pedir vasilhas emprestadas, ninguém disse não para ela, ninguém fechou a porta para ela, ninguém. Pelo contrário, eles cederam as vasilhas, todas as vasilhas deram, se tinha ali caráter, tinha credibilidade com isso, irmãos. Isso aqui é maravilhoso, porque Deus, quando entra em nossa casa, Deus, quando entra em nosso lar, uma das áreas que Deus trata com a nossa família é no caráter da família. Não é verdade? Deus, quando entra no nosso lar, Deus trata a família, ela passa a ter credibilidade. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos luz deste mundo. Esta família aqui era uma luz ali em Israel, queridos. É bem verdade que eles eram pobres, sim. Eles não tinham dinheiro, é bem verdade. Mas eles eram luz em Israel. Eles tinham um bom testemunho. Eles davam testemunho de que Deus realmente estava na vida deles, irmãos. Glórias a Deus por isso. Aleluias. Aleluia, Jesus. Uma coisa importante também que eu vejo aqui, queridos, é que ela tinha fé. Ela tinha fé, irmãos. E muita fé. Porque Eliseu falou o seguinte: olha, você pega as vasilhas vazias e você vai deitar o azeite sobre essas vasilhas. Agora, você tem de crer. Você tem de crer. Ela tinha fé, irmãos. Sabe o que nós precisamos pedir a Deus hoje também? Fé. 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 Fé é a prova das coisas que não se vê, mas é a convicção de fatos que se esperam. Eu disse para os irmãos agora há pouco aqui: aquele que teme ao Senhor, feliz será, tudo irá bem. Lá fala sobre o que será com a esposa, o que irá acompanhar os filhos, quando o casal teme a Deus. Agora, nós temos de ter fé para acreditar nisso. E esta fé que desta mulher aqui, não é uma fé natural, irmãos. Isso aqui não é uma fé natural. Isso aqui é uma fé que é um dom de Deus. A fé para fazer isto. Talvez se eu estivesse no lugar dela, ou talvez se outra pessoa estivesse no lugar dela, nunca iria fazer isso. Nunca. Achava que Eliseu estava brincando. Achava que Eliseu estava mentindo. Mas ela teve fé, irmãos. Glória a Jesus. E quando nós temos fé, e quando nós colocamos a fé em prática, ela colocou a fé em prática na casa dela. Na casa dela.
Eu quero hoje incentivar os irmãos que estão aqui a colocar a fé em prática dentro de casa. Às vezes estamos colocando muita fé em prática na igreja, colocando muita fé em prática para pregar, para orar, não é verdade? Oramos muito bem dentro da igreja, oramos muito dentro da igreja, mas não temos a coragem de orar em voz alta dentro de casa. Maridos que não têm coragem de orar com as esposas dentro de casa, que não têm coragem de chamar os filhos e ler a palavra e orar. Falamos muito aqui dentro, somos muito bons dentro de igreja. Né? Somos muito bons dentro de igreja, mas dentro de casa somos uma negação. Não colocamos a fé em prática. Quando aparece uma dorzinha de nada, a primeira coisa que vem, vamos para o médico. Uma causa difícil, vamos para o advogado. Um probleminha que apareceu, vamos procurar fulano. Né? E por que não colocar a fé em prática, irmãos? Nada contra procurar um médico, advogado, procurar, está aí para isso mesmo. Mas maior do que o médico, o advogado, nós temos o nosso Jesus, que é médico dos médicos, que é juiz dos juízes, que é advogado dos advogados que está do nosso lar. Então quero incentivar vocês, apareceu a doença, apareceu a enfermidade, apareceu uma crise, primeira coisa que você faz, não vamos lembrar de Deus não, no último caso não. Quando o médico falar que não tem jeito, quando o juiz falar que não tem jeito, aí eu vou recorrer para Deus. Aí eu vou pedir ajuda à oração, aí eu vou começar a orar, não, porque não começar orando ao Senhor. Começa a orar a Deus, começa a falar, mesmo que você vá fazer outras coisas, mas diz a Bíblia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas, irmãos. Eu quero incentivá-los nesta noite, a colocar a fé em prática, em ação, dentro da sua casa. Hoje ainda, comece a orar, porque parece que nós cremos que Deus só pode ouvir quando eu oro pelo estranho. Parece que eu sou mais crente quando oro por alguém de fora. Parece que você é mais crente quando ora pelo filho do outro. Parece que você é mais crente quando ora pela esposa do outro. Não é verdade? Mas quando vamos orar por nosso filho, por nossa esposa, parece que a gente fica um pouco tímido com relação a isso. Parece que é uma timidez que nós temos dentro da nossa casa. E é dentro da nossa casa que a igreja começa. É dentro da nossa casa que o nosso sacerdócio começa. É dentro da nossa casa que Deus quer manifestar a sua graça, irmãos. Glórias a Jesus. Quando os irmãos estão entendendo esta palavra, amém, irmãos? Eu creio que o Senhor está aqui hoje. E Ele quer que você comece a exercer. Os maridos que estão aqui, as irmãs que estão aqui, comece a exercer a fé dentro do seu lar. Outra coisa que eu destaquei aqui, irmãos, a obediência. Obediência. Obediência à palavra de Deus. Quando Eliseu falou para ela, pega os vasos e traz para sua casa. Em momento algum aqui do texto bíblico, ela questionou, mas é muito difícil. É muito difícil. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu não tenho nada lá em casa. Como é que eu vou fazer? É muito difícil. Momento algum ela colocou dificuldade. Momento algum ela colocou impedimento nisso. Mas ela obedeceu. Nós queremos, às vezes, que Deus faça aqui no nosso lar, mas não queremos obedecer. E os irmãos acham que o milagre de Deus passa fora da obediência, irmãos? Não passa. De forma alguma. Ele passa pela obediência. Se você obedecer a palavra de Deus, é só você ler o texto. O que acontece para quem obedece, o que acontece para quem desobedece. Se nós obedecermos a palavra de Deus, Deus vai cuidar da nossa família. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, Deus vai cuidar do nosso lar. E ela obedeceu a palavra que foi dado para ela. Ela fez exatamente como foi pedido. Outra coisa que eu quero destacar aqui é a questão dos filhos. Ela chegou agora em casa, e ela chamou seus filhos, 2 filhos, e disse, olha, vocês agora vão pegar vasilhas. Vocês agora vão pegar vasilhas, vocês vão encher esta casa aqui de vasilhas. Os filhos, irmãos, momento algum, eles
questionaram. Por quê, irmãos? Eu fico pensando muito sobre isso. Eu fico pensando muito sobre isso aqui. Por que os filhos não desobedeceram? Mas, mãe, será que isso vai acontecer? Será que é possível acontecer isso? Eu penso que este marido aqui deu bom exemplo para os filhos. Eu penso que deu bom exemplo. Existem muitos jovens hoje, irmãos, da onde nós moramos lá, no Brasil, que estão afastados do caminho do Senhor, por causa de um exemplo dos pais. Por causa de um exemplo dos pais. Porque ver um divórcio entre aquilo que é pregado e aquilo que é vivido. Vocês estão me entendendo? Há um distanciamento entre o que é pregado e o que é vivido. Olha, irmãos, Noé, a sua esposa, pregou. Você está lembrado quantos anos o pastor Noé pregou ali naquela região? Noé, está lembrado? 120 anos pregando, não foi? Quantas pessoas entraram na arca sem ser a família dele? Ninguém. Mas os seus 3 filhos entraram. Não é verdade? E as 3 noras também entraram. Porque Noé tinha exemplo. Noé tinha exemplo. Quando Ló falou para suas filhas sair, as filhas foram. A esposa foi puxando, arrastada. Mesmo assim, ela ficou no caminho. E os genros riram dele. Não foi verdade? Os genros riram. Cara, que isso? Está ficando maluco? Vai acontecer fogo? Os genros riram. Zombaram dele, de Ló. Quando ele falou, o anjo falou, Deus falou que vai destruir tudo isso aqui. A mulher não acreditou muito, teve dificuldade de sair dali, e os genros não foram. Mas Noé, irmãos, todos da sua casa entrou na arca. O que tinha em Noé? O que Noé passou para os seus filhos? Noé passou exemplo, irmãos, muito mais do que pregação. Talvez a pregação de Noé não era uma pregação muito bonita, não. Porque as pessoas não pararam para ouvir a pregação dele. Mas era uma pregação, mas os filhos viram que o que Noé pregava era o que Noé vivia. O que Noé falava era o que Noé vivia. Resultado, eles foram entrar todos na arca. Olha esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, irmãos, esses 2 meninos aqui, eles fizeram tudo o que foi mandado, mesmo que isso poderia ser loucura. Loucura. Eles não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje, irmãos, que testifica. Que quando eu falo a palavra, alguém fala a palavra, testificam você aí que a verdade não tinham. Eles dependiam de algo sobrenatural, mas aqui no caso era o exemplo que o pai tinha dado para os seus filhos. Que garantia, irmãos? Que garantia, irmã Nélia? Que Eliseu estaria falando a verdade? Que garantia eles teriam disso? Que garantia eles teriam que Eliseu estaria falando a verdade? Mas eu penso comigo, que não por uma ou 2 vezes, quando este homem aqui estava vivo, ele chega em casa, ele reúne a sua família, a sua esposa, os seus filhos, e ele fala o quanto Deus usava o profeta, o quanto Deus fazia milagre através do profeta. Ou seja, a palavra do pai trazia uma segurança, uma credibilidade nos filhos com relação que o profeta era o homem de Deus. Era o homem de Deus. Eu glorifico, pastor, porque os seus meninos estão querendo ser pastores. Os seus filhos, não é verdade? Um deles. Porque em muitos lugares eles não querem ser. Muitos não querem ser. Muitos não querem. Muitos não querem. Muitas pessoas, irmãos, não sabem o mal que estão fazendo. Quando chegam em casa e colocam, expõem para os seus filhos problemas, às vezes, de igreja. Problemas, às vezes, de ministério. Coisa que é para ser resolvido dentro de igreja, diretamente com o pastor ou com alguém responsável. Fica falando dentro de casa de problema sério de igreja. Problema de irmão. Sabe o que está acontecendo? Você está vacinando o seu filho contra o evangelho. Você está passando a mensagem, talvez está lá, você acha que não está ouvindo, mas ele está ouvindo, ele está absorvendo tudo.
Observando tudo, está vendo que você aqui está de braço dado, unido, em casa, você é totalmente uma oposição à igreja do Senhor. Há uma incoerência. Mas eu vejo aqui, irmãos, neste homem aqui diferente, quando ela falou, Eliseu falou que o azeite vai ser multiplicado. Aqueles meninos acreditaram, porque o pai, ele dava bom testemunho de Eliseu perante os filhos. O pai dava bom testemunho de Eliseu, e por isso que os filhos guardaram esta palavra, irmãos. O maior legado que nós podemos deixar para a nossa família é um bom testemunho, irmãos. É um bom testemunho, é um bom testemunho. É por isso que os filhos foram lá e obedeceram. É por isso que os filhos obedeceram, porque os filhos viram exemplo. Viram exemplo. Como é que eu vou falar? Como é que você vai pedir para o seu filho orar? Não é verdade? Se ele não vê você orando. Como? Como é que eu vou falar, meu filho, você tem de ler a Bíblia? Se ele nos vê 2 horas de televisão, 3 horas na internet, tudo, mas ele nunca nos vê lendo a Bíblia. Como eu vou passar pela importância, como eu vou falar para ele que a Bíblia é importante? Se ele não me vê lendo a Bíblia, se ele não me vê orando dentro de casa, como, irmãos? É o exemplo, irmão, e o apóstolo Pedro fala isso lá para as mulheres. Mulheres, vocês irão ganhar os seus maridos sem palavra. Não é assim, pastor? Vocês irão ganhar o seu marido com testemunho e procedimento. Não precisa dar uma palavra, irmãos. Nós não precisamos dar palavra nenhuma. É só dar exemplo, dar testemunho. E os filhos, com certeza, vão ver mais no exemplo do que talvez nossas palavras. Glória a Jesus, irmãos. Aleluias. Chegou a hora, irmãos, então. A casa cheia dos vasos. Só tinha-se uma botija de azeite. E aquela mulher vai lá e pega aquela botija de azeite. E ela começa a deitar sobre aquelas vasilhas. E a palavra de Deus diz que ali começa a acontecer a multiplicação do azeite. Aqui começa o azeite a ser multiplicado. Começa a multiplicar. E a palavra do Senhor diz que as vasilhas estavam sendo colocadas em um lugar à parte, né? A parte que estiver cheia. E cheia as vasilhas, vasos, disse ela a um dos seus filhos, chegue-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, então o azeite parou. E o azeite simboliza, sabe o que, queridos? O Espírito Santo. Azeite, pela Bíblia, é o símbolo do Espírito Santo. É o símbolo do Espírito Santo que Deus quer derramar sem medida em nosso coração. Amém? Esse azeite aqui, irmão, nunca acaba. Os irmãos observem que o azeite aqui não acabou. Está escrito aqui, ó. Deixa eu localizar aqui. Qual o versículo que está, pastor? 6. Olha aí para os irmãos verem. No final. O azeite parou ou acabou? Parou uma coisa, acabar é outra, né? Não é verdade? Uma coisa parar, outra coisa acabar. Por quê? Porque se tivesse mais vasilhas, continuava. Eu quero fazer com aplicação para nossas vidas. Sabe quem são os vasos hoje? Eu e você, irmãos. Enquanto tiver vaso aqui pronto para receber, Deus vai derramar deste azeite. Enquanto tiver vaso aqui, o azeite começou aqui, ele não acabou. Lá no Pentecoste, Deus derramou desse azeite sobre 120 crentes, batizaram com o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro falou, essa promessa é para vós, para vossos filhos e para todos quantos estão longe. Né? É a promessa das promessas, o selo, o batismo, o derramado do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus, irmãos. É imprescindível hoje, na nossa casa, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Agora, irmão, já finalizando, eu vejo aqui algo importantíssimo. Irmãos, versículo 6. Talvez, dá uma olhadinha na sua Bíblia, por favor. Posso tomar um pouquinho de água aqui? Versículo 6. A história
talvez terminaria aqui. Talvez se eu estivesse aqui na situação aqui, terminaria aqui. Ora, agora lá em casa tem vasilhas de azeite. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou vender. Agora eu vou fazer. Agora que eu já consegui o que eu queria. Obrigado, pastor. Agora que eu já consegui o que eu queria, agora eu vou. Agora comigo. Não é verdade? Irmãos, no versículo 7, o que esta mulher fez aqui, talvez poucos de nós aqui faríamos. Olha o que ela fez aqui, versículo 7. Depois que o azeite multiplicou, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teu filho vivei do resto. Para muitas pessoas, irmãos, para muitas famílias, pastor, quando tem aquilo, quando consegue de Deus aquilo que estão querendo há muito tempo, a história ali termina. Essa mulher não, irmãos. Essa mulher agora volta ao homem de Deus, fala: olha, ninguém mexe em vasilha nenhuma. Ninguém mexe. Eu sei que nós temos aí, eu sei que a gente poderia hoje trocar já um litro de azeite desse aqui pelo almoço. Mas ninguém mexe. Porque eu vou voltar agora para agradecer. Eu fui pedir, agora eu vou agradecer. E para saber o que fazer, porque a Bíblia diz: o Deus que começou a boa obra é o Deus que vai terminar, irmãos. Não é verdade? Você acha que quando você vê Deus agindo na sua vida é o final? Pelo contrário, aí é o começo, irmãos. Irmãos, a história desta mulher, ela começa aqui no versículo 7, ó. Tem gente que às vezes na hora acha que conquistou, que conseguiu, daí quem vai perto na frente, por quê? Porque não tem direção de Deus. E nós temos que ter direção de Deus até para tratar com aquilo que Deus nos dá, irmãos. Nós temos de pedir orientação de Deus até para tratar. Deus te deu alguma coisa, não é porque Deus te deu, que agora você não, agora é eu que vou fazer. Agora Deus, pode ficar lá, deixa comigo, porque eu sei o que fazer agora. Esta mulher que não, ela começou pedindo a direção de Deus e até o final ela queria ir tendo a direção de Deus, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Primeira coisa, ela foi agradecer. Primeira coisa é gratidão, irmãos. Primeira coisa é gratidão. Tem uma coisa que Deus ama, é gratidão. Tem uma coisa que toca no coração de Deus, é quando você fala: Deus, muito obrigado. Irmão, se você almoçou hoje, isso é um milagre de Deus. Não pense que é porque você trabalhou, isso é milagre de Deus, porque Deus te deu condição para isso. Você está aqui vivo hoje, irmão, seu nome hoje não está lá no jornal, naquela parte dos que morreram. Você tem de agradecer a Deus porque está vivo aqui hoje, ó. Agradecer a Deus. Na realidade, nós cristãos, o que nós mais tínhamos de fazer é agradecer a Deus. Dos 10 leprosos que foram curados, 9 estavam com muita pressa para ver suas esposas, né, ver seus filhos, rever seus trabalhos, e esqueceram de voltar e agradecer. Mais um falou: depois eu vejo tudo. Primeiro, eu quero dizer para Jesus, que me curou, muito obrigado. Muito obrigado. É isso aqui, ó, depois eu vendo o azeite. Até hoje eu vivi sem isso. Não é verdade? Até hoje eu fiquei sem isso. Depois eu vendo o azeite, depois preparo o nosso almoço, nosso churrasco, depois preparo nossa festa. Mas agora é hora de voltar e agradecer a Deus. Através do profeta Eliseu, eu fui pedir, eu fui suplicar, eu fui falar. Ele foi homem de Deus, ele foi homem que Deus usou na minha vida. Ele foi instrumento de Deus na minha vida. Ele foi boca profética na minha vida. Agora eu quero dizer para ele: muito obrigado, Eliseu, porque você foi instrumento de Deus na minha vida. E ele deu a direção. Vende o azeite, paga a dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que coisa maravilhosa, irmãos.
Esta família, irmãos, saiu da crise. Não saiu? Não saiu da crise, irmãos? Essa saiu da crise. Isso aqui tornou-se uma empresa, irmãos. Vivei do resto. Né? Olha o que é o azeite aqui para, né? E que qualidade não devia ser aquele azeite. Poderia vender, exportar talvez, não sei, a dimensão disso. Eu não sei, mas eu sei que eles iriam viver do resto. Do resto. Do resto eles iriam viver. Porque quando Deus está no negócio, irmãos, o pouco Deus coloca as suas mãos, do resto eles iriam viver. Está escrito aqui, ó, tu e teu filho vivei do resto. Pode nem ter muito, mas quando tem a mão de Deus, o negócio vai caminhar, irmãos. Agora, tudo isso aqui, irmãos, é porque ela soube continuar, na verdade, pedindo direção a Deus. Pedindo direção a Deus. Isso aqui para mim é um dos pontos mais importantes. Porque tem gente que às vezes só lembra na hora da dificuldade. Mas quando as coisas estão boas, às vezes não nos procuram. Não nos procuram. Às vezes quando a gente sabe, é para o terceiro ou para o quarto. Sabia disso? Não nos procuram. Na hora que o negócio aperta, vem, a gente ora, a gente sai de casa, vão visitar. Mas depois, quando as coisas acontecem, começa a mudar, a boa notícia não traz. A gente fica sabendo, para o terceiro ou para o quarto. Mas ela aqui foi diferente. Ela foi diferente. Não, eu mesmo. Não conta para ninguém, por enquanto. O primeiro a saber disso aqui vai ser Eliseu. Ele foi o primeiro a saber do problema, agora vai ser... Ele caminhou comigo no problema, agora vai caminhar comigo na bênção também. Não é verdade? Ele viveu a dor da minha família, agora vai viver a graça de Deus na minha família, irmãos. Que exemplo desta mulher, irmãos. Que exemplo deste homem. E que testemunho que eles deram para esses filhos. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos derruba e destrói o seu lar. Queridos, essa família aqui está no anonimato. No anonimato. Não sei o nome do pai, o nome da esposa e dos filhos. Não temos o nome deles. Não fizeram coisas bombásticas, nada disso. Mas eu creio, tem uma coisa que eu creio comigo, irmãos, que as famílias de hoje, que Deus vai levantar para escrever a última história da igreja, na reta final, são famílias que às vezes estão no anonimato, que não são conhecidas, mas que serão farol de Deus, que serão luz deste mundo, que serão sal da terra, famílias em que tem um altar na sua casa, famílias quando a crise chega, não vai desesperar, não vai murmurar, não vai desequilibrar. Irmãos, esta crise aqui, ó, não fez a mulher perder a fé. Esta mulher não perdeu a fé. Esta mulher não perdeu a fé em Deus, porque se ela tivesse perdido a fé em Deus, ela não faria aquilo. Tem vento que às vezes bate em nossa casa, que nós perdemos a fé em Deus. Mas o pastor não pregou isso, a Bíblia não diz isto. Esta mulher preferiu confiar no Senhor. Ela confiou no Senhor, e mesmo após a morte dele, Deus foi lá e honrou aquela família, porque havia uma palavra que estava empenhada para aquele que teme a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aqui nesta casa tinha muito culto doméstico, irmãos. Aqui neste lar tinha muita palavra, tinha muita oração. Porque se não tivesse oração, uma pessoa, uma mulher que perde o marido, uma crise se instala em sua família, em sua casa, financeira, a ponto de não ter nada. E ao mesmo tempo, os seus filhos estão sendo levados como escravos. E se ela não perde a fé, irmãos, é porque ela tinha um bom fundamento. Não é verdade? Ela tinha uma boa base, um bom alicerce. E esse alicerce é hora de construir agora. O homem que edifica a sua casa sobre a rocha e o que edifica a casa sobre a areia, sobre ambos virão a chuva, tempestade, vento. A casa edificada sobre a rocha, ela permanecerá de pé, irmãos. A casa edificada sobre a areia, infelizmente, ela vai cair.
Porque a Bíblia está dizendo aqui que ela vai cair. Casa edificada sobre areia é aquele crente que lê a Bíblia, que ouve a pregação, mas não pratica. Casa edificada sobre a rocha é aquela casa que ouve a palavra e quando chega em casa, coloca em prática a palavra de Deus. Quando a enfermidade chegar, quando a dor chegar, quando a crise financeira se instalar, isso não vai abalar a nossa fé, porque acima de tudo isso está a nossa fé em Deus, irmãos. Amém, irmãos? Esta é a palavra, pastor, que Deus colocou em meu coração para falar para a sua família hoje, para suas famílias. Eu sei que tem famílias que estão passando por crise aqui. Talvez não é a crise de uma viuvez ou de uma perda de um ente querido recente. Talvez seja uma crise financeira, mas talvez não seja financeira, talvez seja, estão vendo os filhos indo embora. Talvez indo embora da igreja, não é verdade? Talvez seus filhos querem ir embora mesmo, talvez. Talvez está começando a sentir a perda dos filhos, que você tanto acreditou, tanto apostou neles. Ou talvez uma outra crise. E você perguntou, onde está Deus nisso aí? Mas não deixe a sua fé ser perdida. Não deixe. Lê essa palavra aqui mais vezes em casa. Deus vai falar no teu coração. Vai te dar algo para você que não deu para mim, para a sua família. Porque aqui, irmãos, tem um caminho que nós podemos seguir. Tema a Deus sobre todas as coisas. Tema a Deus, tema a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Se você temer a Deus, Deus vai um dia, Deus vai olhar com um olhar de restauração sobre a sua vida. Teme a Deus, confie em Deus. Glória a Jesus. Mas eu quero orar por vocês agora. Como eu falei no começo, eu quero orar pela sua família. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. O que pedir agora, irmãos? O que pedir a Deus agora? O que nós estamos passando em nossa casa? Esta mulher aqui passou essas 3 coisas que eu falei para os irmãos. E muito intenso. Era uma crise, mas era uma crise muito forte. E a outra mais forte era a morte do marido. E a outra mais forte ainda era a perda dos filhos. O que nós vamos pedir a Deus agora, irmãos? Vou pedir para Deus multiplicar o azeite na sua casa? Eu prefiro pedir para que você tenha temor a Deus. Porque se você temer a Deus, você pode esperar que Deus vai cuidar da sua vida. Teme a Deus. Teme a Deus. Teme a Deus. Eu não vou dizer que Deus vai multiplicar o azeite na sua casa. Mas uma coisa eu quero falar para você. Se você temer a Deus, há uma palavra empenhada para você. Há uma palavra empenhada para você. Glória a Jesus. Comece a orar agora ao Senhor aí no seu lugar. Comece a colocar isso em prática. Os maridos estão aqui. Comece a chamar os seus filhos. Comece a chamar as suas esposas. Comece a orar em casa. Comece a construir um altar em casa. Comece a querer temer a Deus sobre todas as coisas. É o maior projeto de vida que nós podemos fazer. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Leia a Bíblia junto, irmãos. Eu e Tânia terminamos agora tem um mês, Tânia. Um plano de leitura bíblica junto. Eu li a Bíblia sozinho, mas eu falei, Tânia, vamos ler a Bíblia junto, eu e você, em voz alta. Toda a Bíblia. Acabamos de ler agora junto. Versículo por versículo, em voz alta. Ler e orar. Ler e orar. É isso que temos de fazer. Temos de trazer a Bíblia para a nossa casa. Temos de orar em nossa casa. Temos de começar a cultuar a Deus em nossa casa. Temos de pedir, temos de ensinar os nossos filhos a temer a Deus sobre todas as coisas. Não adianta querer atacar o problema. Sabe qual é o problema? O problema não é a crise, não. O problema, às vezes, é a nossa falta de fé, irmãos. É a nossa falta de fé. Porque essa mulher que tinha fé. Poucas mulheres na Bíblia eu vejo com tanta fé como esta. Poucas mulheres. Poucas mulheres na Bíblia eu vejo com uma fé como essa. Deus quer colocar sabedoria na vida das mulheres agora. A mulher sábia edifica a sua casa. Aqui está o exemplo de uma casa que foi edificada. Exemplo de uma casa que foi edificada por uma mulher que não tem nome.
Talvez é o nosso caso, pessoas simples, como eu, como você, não é verdade? Pessoas simples, mas que se coloca à disposição de Deus. Deus pode mudar a história de uma forma poderosa. Não tem grandes coisas, não. É só temer a Deus, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, trazendo esta palavra para a Tua igreja. Ó Pai, neste encontro, onde nós estamos reunidos para falar sobre esse assunto de família, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo. Deus, eu aqui procurei trazer, Senhor, o exemplo de uma casa, o exemplo de uma família, Senhor, aonde se instalou uma crise, Senhor, um luto, uma crise financeira, Senhor, a perda dos filhos, e como o Senhor, ó Deus, deu sabedoria a esta mulher para resolver todos aqueles conflitos, Deus. Ó, nós glorificamos a Deus, porque tudo isso aqui não a fez perder a fé em Ti, Deus. A fé dela estava inabalável. Quantas vezes nós estamos aqui por coisas tão pequenas, talvez pela perda de emprego do nosso marido, ou talvez pela perda de emprego, Senhor, ou talvez pela diminuição de um salário, nós quase abandonamos a nossa fé, nós quase largamos a igreja, achamos que o Senhor é culpado, Senhor. Nós te glorificamos porque ela que em momento algum atribuiu a Deus culpa alguma, ou atribuiu ao profeta culpa alguma, mas ela manteve-se fiel a Ti, Senhor, e o Senhor honrou a vida dela, Deus. Muito obrigado. Eu sei que tem aqui casais aqui, tem maridos aqui hoje, tem irmãs que estão aqui hoje, Deus, que estarão absorvendo esta palavra. Trabalha agora em nome de Jesus. Gera temor no nosso coração, Pai. Gera obediência, Deus, à Tua palavra. Gera fé em nossa vida, Jesus. Gera, Pai, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Em casa, os irmãos lê outra vez. É um texto riquíssimo. É um texto que tem coisas importantes. Eu disse para os irmãos no começo, que a abordagem que eu faria aqui, talvez seria uma abordagem diferente da que nós estamos acostumados a ver. Porque é uma abordagem para a família. A palavra que Deus ministrou no meu coração. E eu fiz questão de falar para os irmãos aqui hoje. Porque tudo começa com o temor de Deus. Tudo começa com o temor de Deus. Não é verdade, pastor? Querer um milagre sem temer a Deus é engano, irmãos. É engano. Tudo começa quando o homem teme a Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus.